Boa tarde. O nosso grupo ficou com o tema Erro de medicação para a disciplina de Ética e Bioética de Enfermagem. E os integrantes do grupo são Ana Clara Gomes, Ana Clara Cordeiro, Caroline, Isadora, João Pedro, Juliana, Rafaela e Sara. Então, começando a falar um pouco aí da segurança do paciente, que é um tema que surgiu com a evolução dos sistemas de saúde e tem como objetivo prevenir e reduzir os riscos, erros e danos que ocorrem aos pacientes durante a prestação de cuidados. É fundamentado aí em princípios éticos e bioéticos, beneficência e não maleficência, e é um indicador de qualidade assistencial. E aí uma organização internacional sem fins lucrativos, com o objetivo aí de melhorar o cuidado ofertado aos pacientes, em 2006, criou essas metas internacionais para a segurança do paciente. São elas, então, identificar o paciente corretamente, melhorar a comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, tanto a prescrição e administração, garantir uma cirurgia segura, né, com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto, reduzir o risco de infecções e lesões associadas aos cuidados de saúde e reduzir o risco de danos ao paciente decorrente de quedas. E aí, durante a assistência, durante esse processo de assistência à saúde, podem ocorrer alguns erros frequentes que levam então a esses eventos adversos. E aí estima-se que o erro assistencial seja a terceira causa de morte nos Estados Unidos, estando somente atrás de doenças cardiovasculares e do câncer, podendo então aí chegar a 400 mil mortes por ano. E aí, a terceira meta de segurança do paciente, preconizada pela Anvisa e aplicada no Sistema Único de Saúde, visa então a checagem do paciente, medicamento, via, hora, dose, registro e forma e resposta, sendo assim então responsabilidade do profissional realizar essa meta. E aí, indo para o nosso caso, essa é a manchete, tiramos então do G1, onde a Justiça condena o Distrito Federal por morte de bebê após superdosagem de medicamento em hospital público. Ao caso clínico. GTRS, 9 meses, deu entrada em um hospital regional no dia 28 de maio de 2012, com indícios de pneumonia, agravando seu caso após a administração de um antibiótico. Faleceu no dia 1º de junho de 2012 devido a um mal súbito. No mesmo dia, outro bebê, PHSS de 5 meses, também morreu por superdosagem de antibiótico prescrito pela mesma médica. A causa do óbito. Segundo o laudo do exame de corpo de delito, a dosagem adequada para uma criança de 7,7 kg seria de no máximo 10 mg por quilo por dia. E, no entanto, a dosagem prescrita foi de 1.000 mg, o que equivale a quase 13 vezes a dosagem adequada. Então, vamos aos apontamentos desse processo. Identificamos alguns fatores alarmantes que ocasionaram, então, esse erro fatal. Primeiro, o quantitativo de profissionais em serviço no dia desse acontecimento, Na equipe médica, deveriam ter 5 médicos, mas somente 3 estavam escalados para aquela manhã e apenas 2 compareceram, porque o terceiro alegou adoecimento. Farmacêutico, a instituição não tinha um farmacêutico e a gente achou muito esquisito não ter um farmacêutico aí nesse dia, que tem um papel fundamental aí na liberação desses medicamentos. Da equipe de enfermagem, o enfermeiro, no dia desse turno, havia somente uma enfermeira responsável por todo o hospital, que foi um fato também que deixou a gente bem assustado. E o técnico de enfermagem, ele ficou responsável pela retirada, pelo preparo e administração do medicamento. Da tomada de decisão após a administração, a gente constatou que entre a prescrição errônea e a administração do medicamento, passou então aí algumas horas, tendo aí esse tempo hábil para perceber e sanar esse erro, evitando-se a morte de 2 crianças. Mas a insuficiência de profissionais impediu que isso ocorresse. E não só a insuficiência profissional, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que poderia ter sido feito.
Do desfecho, a mãe recebeu R$ 60 mil por danos morais e também uma pensão, né, mensal, sendo esse salário mínimo de 2/3, né, do valor do salário mínimo no período que a vítima teria de 14 a 25 e 1/3 no período após completar 25 até os 65 anos de idade. E aí, segundo o governo do Distrito Federal, já houve a reparação do dano, uma vez que a autor e a médica que prescreveu a medicação celebraram o acordo. E a médica que prescreveu aí esse antibiótico, ela foi condenada em 2015 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e recebeu uma multa aí de R$ 135 mil por família e também serviço comunitário. Então foram elencados alguns problemas. O fator 1 é o quantitativo de pessoal insuficiente. O fator 2 é que não houve uma conferência ao dispensar do medicamento e também não tinha um farmacêutico para mediar essa dispensa de medicamento, né? Fator 3, não realizado conferência conforme a meta 3, que é melhorar a segurança de medicamento de alta vigilância. O fator 4, assistência de pessoal para identificar o erro e tomar atitude. E fator 5, a unidade funcionando além da sua capacidade de atendimento, né, de recursos humanos ali, dos profissionais. E o que poderia ser feito? Remanejamento de profissional para o setor, né? Então rever esse dimensionamento de pessoas e contratação profissional. Na ausência do farmacêutico responsável pelo setor, deveria ter conferido se a medicação, a dose e a via estavam de acordo com o recomendado, assim como a gente falou das metas, né, preconizadas pela Anvisa e aplicado no SUS. O profissional que administrou a droga deveria ter conhecimento farmacêutico para subjugar a referida prescrição e ou solicitar o auxílio de outro colega, né? Então a gente vê aí que a gente ter esse domínio, esse conhecimento técnico é de extrema importância. Nós, como enfermeiras principalmente, e também capacitar a nossa equipe de enfermagem, né? Que o hospital também poderia estar fazendo esse tipo de capacitação. Como fator 4, o déficit pessoal, a fim de promover um momento, uma oportunidade para revisar esses procedimentos, né, identificando o erro e tomar atitude, que é o que eu acabei de falar, realmente promover esses momentos de educação continuada, né, dessa capacitação aí da equipe de enfermagem, não só de enfermagem, mas também como de outros segmentos aí do hospital. E também bloquear leitos, né, atender somente urgências, né, conforme Manchester, e solicitar o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Regulação de Leitos. E isso está garantido no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, como a gente vai ver a seguir. Então, temos aí na resolução do COFEM, é um direito aí da enfermagem, de acordo com o artigo 13, suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou então desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico a instituição e o Conselho Regional de Enfermagem. Outra resolução também, como dever do profissional de enfermagem, de acordo com o artigo 46, em que o profissional de enfermagem, então, deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro e ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. Por isso que é extremamente importante nós, como profissionais de enfermagem, determos desse conhecimento farmacêutico, farmacobiológico, deter do conhecimento da nossa ciência para evitar que essas fatalidades ocorram. E aí temos aí como papel de enfermagem, um papel fundamental na assistência do paciente, já que nós como equipe de enfermagem constituímos uma grande parte do efetivo das unidades de saúde. E a grande complexidade dinâmica deste trabalho tem suas particularidades para o desenvolvimento das atividades profissionais,
os recursos humanos, que eles devem estar capacitados e ter competência para desenvolvê-las, além de dispor de um número suficiente. E aí, dentro do papel de enfermagem, a gente encontra alguns problemas, como o excesso de carga horária. Então, a gente vê muitos profissionais em dupla jornada de trabalho, né? Sobrecarga de trabalho, principalmente dessa dupla jornada também, mas o excesso de trabalho, falta de pessoal, enfim. Temos também o déficit de profissionais por absenteísmo, não contratação e licença médica, unidades superlotadas pela falta de estrutura e gerenciamento, e outro ponto que é a falta de gerenciamento da instituição e equipe de saúde. E aí vale até a gente colocar aqui como uma reflexão a desvalorização da nossa profissão, né? Não é à toa que vem surgindo, então, esse projeto de lei, né, 2564, que fala aí do nosso piso salarial, né, de uma carga horária de trabalho, que é extremamente importante nesse processo de assistência à saúde ao paciente. Essa sobrecarga, esse excesso de carga horária impacta significativamente na saúde do paciente. Então, a combinação desses fatores, eles podem gerar enormes prejuízos à assistência ao paciente, contribuindo diretamente para possíveis aumentos no índice de morbidade e mortalidade. E temos, então, uma fundamentação teórica aí que trouxemos, que é a teoria do queijo suíço, que foi esse cara aí, o James Ransom, que elaborou. E ela tem como objetivo explicar como que as falhas e os acidentes e os desastres e fracassos acontecem em sistemas complexos e que o emprego de barreiras eles podem reduzir significativamente os riscos de danos nos pacientes. Então é um modelo que funciona muito bem aí para análise, gerenciamento e prevenção de riscos, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência oferecida ao paciente. Dia 17 de setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós, como futuros profissionais, temos sempre que estar atentos à assistência ao nosso paciente, todas essas metas e tudo isso que a gente discutiu. E esse foi o nosso trabalho.